Bom dia, gente! Hoje, né, especialmente na terça-feira, seu Roberto, você deu esse espaço aqui pra gente. Nós estamos aqui na Voz da Mulher, né, o nosso programa. Ó, tô até gaguejando, a volta foi muito emocionante, gente. 2 meses distante aqui, ó. Aí, ó, nosso programa A Voz da Mulher. E hoje nós estamos aqui para conversar com as mulheres e as mamães, né? Eu trouxe a Jaque, já vou apresentar ela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de questões emocionais, questões práticas do cotidiano dos nossos filhos na volta às aulas. Então nós vamos trabalhar aqui algumas dicas de como fazer isso causando o menor sofrimento possível, tanto nos pais quanto nas crianças, né, gente? Porque o pai e a mãe também sofrem, né, Jaque? Bastante. As mães, às vezes, a Jaque vai Sim. me dizer com propriedade o que ela vê das mães do consultório, né? As Sim. mães também sofrem bastante com esse assunto, tá? Então deixa eu apresentar a Jaque para vocês. O nome dela é Jaqueline Denubila Costa, ela é terapeuta ocupacional, mestre em terapia ocupacional pela UFSCar, doutora em ciências pela USP de São Carlos, e já tem 10 anos aí de atuação, se formou no Triângulo Mineiro, pós em neurologia, e hoje ela é terapeuta ocupacional na clínica Tangram e no Instituto Aprimorar. Onde eu conheci a Jaque, gente, vocês sabem que eu conheço todo mundo que eu trago aqui, né? Eu conheci a Jaque na clínica Tangram. A Jaque hoje, por enquanto, é noiva, tá? Então, meninos, não fiquem entusiasmados. Sim. Ela vai casar em abril, alguém já laçou ela. E ela é mãe de pet, de 3 gatinhos, tá, gente? Aqui a gente costuma... Até eu coloquei isso pra ela ontem, acho que ela falou assim, que é isso, Patrícia? Porque já, como a gente fala de mulher pra mulher aqui, a gente sempre fala de um contexto. Sim. Eu falo que a mulher é um todo, né? Não é, a Jaqueline, ela não é só terapeuta. A Jaqueline é terapeuta, ela é filha, ela é irmã, ela é noiva, ela vai ser mulher, logo vai ser mãe, não só de pet, né? Então, a gente costuma apresentar as características das nossas convidadas. Então me conta um pouquinho, Jaque, por onde que a gente começa a reestruturar a rotina nova da criança ou a antiga que ela já tinha para a volta da escola? Bom, então é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Patrícia, é muito ter bom aceito poder estar FER, aqui, né? Representando a clínica também, né, a Fer e a Nicole, com quem eu divido o espaço, e sobre um assunto tão importante, né, que eu acho que muitas vezes é pouco falado, né, e que aparece aí todo ano, até mesmo a cada semestre, com tantas mudanças na escola, assim. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é o que a escola significa, né? A escola é onde as crianças, os adolescentes, todos nós em algum momento já estávamos para executar um papel ocupacional, que a gente chama, né? Então, a escola, além de todo o fim acadêmico que ela tem e pedagógico que ela tem, ela também é um espaço de criação de personalidade, de criação de vínculos, né? De aprendizagem social, em que as crianças tem uma oportunidade muito rica de executar um papel ocupacional. Na terapia ocupacional a gente usa muito esse nome, é bem o que você disse. Além da Jaque TO, existe uma Jaque filha, né, uma Jaque amiga, enfim. E as crianças têm essa oportunidade na escola. Que legal, né? Então a terapia ocupacional, só para completar, ela tem essa visão da criança como um todo dentro da escola. A gente não vai olhar só o sistema ensino-aprendizagem, a gente vai olhar o lado social, a gente vai olhar as habilidades físicas, motoras, com certeza. Quanto ela pode crescer ali dentro. Com certeza. A escola, vamos até falar em escola, já que nós estamos falando. Então, a escola adequada, né? Até para quem está procurando, quer trocar de escola, é a escola que tem essa visão, que enxerga a criança como um todo. Exatamente. Enquanto um sujeito que tem uma identidade e que tem a possibilidade de estar em um papel ocupacional. O que é um papel ocupacional na escola? É algo que me dê sentido, em primeiro lugar. A gente estar aqui hoje tem sentido para nós, estamos executando um papel e isso traz significado para a nossa vida. Então, a terapia ocupacional, ela olha para isso. Por isso que nós, TOs, estamos no espaço da escola para intervenção, porque a gente acredita que é um espaço de promoção de ocupações, né? Então, aí por onde a gente começa, né, diante disso tudo? Eu fiquei pensando sobre a pergunta e sempre quando os pais me questionam, não há uma receita de bolo, assim, né? Por quê? Porque cada criança é uma. Cada família é uma, o que serve para uma família não serve para outra família. Então, o principal ponto é um olhar individualizado para cada necessidade, né? Então, eu queria deixar isso muito claro, que não há uma receita de bolo, mas existem algumas dicas que a gente pode pensar, né? E olhar para as famílias e tentar ajudar nesse momento. É um momento de muita expectativa. E não é só expectativa para as crianças, expectativa para os pais. As férias, ela é um período muito importante, mas também extremamente cansativo.
negativo, muitas vezes, né? Essas Eles crianças, voltam, exato. isso, Uma semana sai da antes, rotina. parece que você coloca eles em uma atividade para eles se distraírem. Exato. Mas você fala, meu Deus, como eles estão cansados, né? Exatamente. E muitas vezes os pais, nesse meio tempo, não param de trabalhar todo o tempo de férias da criança. Eu acho que a maioria A maioria não para. Então, é uma reorganização familiar de rotina de uso do tempo muito grande, né? Então, isso gera um impacto significativo para a família, né? Então, acho que o primeiro ponto é paciência, né? Um processo de reestruturação, readaptação, e não só da criança, dos familiares também. Eu acho muito importante as mães, os pais, terem paciência consigo mesmo também, né? Serem gentis consigo mesmo nesse processo, que é uma readaptação. Um outro ponto que eu sempre trago é a previsibilidade. Eu gosto muito disso, dou uma dica, essa dica, né, para as famílias, de atuar dando maior possível de previsibilidade para as crianças. O que isso significa? Se essa criança for mudar de escola, vamos ter oportunidade de ir lá. Tá bom, conhecer a escola, vamos falando desses horários, como que isso vai funcionar, né? Se possível, e junto com a equipe da escola, entender se for uma sala de aula nova, como que é essa sala de aula, quantas crianças vão ter na sala, né? Tudo isso ajuda, inclusive, emocionalmente, as crianças a estarem preparadas para esse retorno das aulas. Uma rotina visual, às vezes, pode ajudar, um quadro de rotinas, né? No horário que vai acordar para ter que ir para a escola, e depois que chegar, o que eu vou fazer? As crianças, geralmente, elas ficam muito ansiosas. Mas que hora que eu vou brincar? Vai ter a tarefa, vai ter um monte de coisa para fazer de novo. É importante reservar um tempo para isso também acontecer dentro da rotina escolar. Então, toda essa previsibilidade e acolhimento dessa criança, né? Existem muitos medos dessa criança. E se meu amigo, que era muito meu amigo ano passado, não vai estar mais lá? Será que eu vou ter novos amigos? Como que será que isso tudo vai acontecer? Esse acolhimento que a gente fala no âmbito da saúde mental da criança, ele é fundamental para garantir que essa criança tenha confiança para chegar nesse espaço e executar esse papel ocupacional e se engajar nessas ocupações que são tão significativas e que ela precisa fazer, né? Então, acho que algumas das dicas são essas. Outra dica, a higiene do sono, isso é muito importante também. Uma das coisas que eu vejo muito, né, que a gente estuda, Exato. é a importância de adequar o sono, e eu acho que é uma das partes mais difíceis. Exatamente. A alimentação nem tanto, mas o sono eu vejo que é muito difícil, porque o correto, imagino Exato. eu, seria fazer alguns dias já. Sim, de antecedência, né? Eu sempre falo isso. O sono, ele é parte da rotina, né? Se a gente for querer mudar isso não só para as crianças, nós mesmos. Quantas vezes a gente para e pensa, nossa, preciso dormir mais cedo. E você vê o quanto que é difícil fazer isso. Porque o nosso corpo, dentro do nosso ritmo circadiano, que a gente fala, ele está acostumado com uma forma de acontecer, né? Então, com as crianças, a gente precisa de, às vezes, uma semana antes de começar as aulas, a gente já ir fazendo a higiene do sono. E o que eu quero dizer com a higiene do sono? Não é só deitar e dormir, propriamente dito. A higiene do sono é a prévia, a preparação desse sono, né? Como que eu vou fazer? Essa criança vai, né, ajudar a arrumar a cama, preparar o quarto dela, a diminuição de telas 1h e meia antes de dormir, né? Então, colocar essa regra para a criança mesmo. Você vai poder brincar no celular, assistir seu vídeo, jogar o videogame até determinado horário, né? Depois a gente vai tomar um banho. O que a gente fala é ir diminuindo o alerta, né? Quando eu estou diante de uma tela ou numa brincadeira, o meu alerta está muito alto. O meu cérebro está completamente ativo, vendo. Exatamente. Né? Então, para eu sair de um estado e ir para um outro estado, eu preciso de um tempo. O meu cérebro precisa de um tempo para me adaptar, né? Então, por isso que essa higiene do sono é importante. 1h antes, 1h30, então, fazer atividades. Banho, essa questão de diminuir, tirar eletrônico, diminuição de luz. Diminuição de luz, até mesmo tom de voz. Isso é uma coisa que é muito interessante. A gente fala de barulhos, mas às vezes do celular à TV, mas às vezes na casa, por exemplo, tem um falando alto lá no fundo, o outro, enfim, na sala, muito perto. É um espaço que deixa esse cérebro da criança mais ativo, alerta, né? Então, como que é importante o ambiente como um todo tentar ir se desligando aos poucos, diminuir as luzes acesas da casa, ir preparando um espaço aconchegante e confortável, fazer 1h da história, né? Então, agora todo mundo vai se reunir, vamos fazer 1h da história? E vale até fazer uma cabaninha para contar a história dentro de uma cabaninha, né? Ou um momento de massagem, pegar um creminho, passar no pé da criança. Ontem eu vi, tava bem agitado, falei, vamos lá, vamos fazer a massagem com a lavanda.
Aí a gente deixava no quarto ambiente, tinha tomado banho. Isso. Porque tava, né, imagina, um pouco ansiosa. Esses recursos ajudam a diminuir esse alerta também da criança e ela conseguir manter uma boa qualidade de sono durante a noite. Né? Então, acho que são dicas muito importantes, não só para o início das aulas, mas principalmente agora, mas para se manter aí ao longo do processo. Já que nós estamos pensando aqui, nós começamos a falar da volta, né, Sim. para a rotina. E como a gente faz, por exemplo, quando as crianças vão para uma escola nova. Sim, né? sim. É um processo de que, eu vejo assim, a gente tem que mostrar para eles que aquela escola também é legal. Então, acho que também tem uma questão de insegurança, tanto da criança quanto dos pais. Exatamente. O que você daria de dica, assim, para as mães que estão nesse momento? Ou para as crianças que estão saindo aí, né? Sim. Do infantil para ir para a escola fundamental, porque aí tem uma mudança brusca de rotina, Sim. de horário, de responsabilidade, Exatamente. Né? E às vezes tem criança que lida com isso tranquilamente, Muito bem. tem criança que precisa de um certo tempo para se adaptar a tudo isso. Exatamente. Né? Esse é um tópico que aparece muito e é uma angústia muito comum dos pais, né? Então, nossa, tá saindo do ensino infantil. Eu acho que é até uma angústia emocional e dentro do imaginário social, assim, ele tá deixando de ser um bebê e tá virando uma criança. Agora né? Eu já sou mocinho, né? Eles falam. Exatamente. E o ensino fundamental, ele é um ensino mais longo. Né? Então, ele vai ficar muito tempo no fundamental. Exato. São 9 anos. Né? Então, existe uma expectativa muito grande dentro do ensino fundamental. E o que eu percebo? E isso eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Uma responsabilidade da escola, uma responsabilidade da família, uma responsabilidade dos terapeutas, caso essa criança tenha, né, faça acompanhamento terapêutico. Por quê? O ensino infantil, ele tem esse caráter do lúdico. Né? Então, essa criança vai para uma socialização, tem muita oportunidade de brincadeira e, de repente, ela vai para o fundamental, que tem o carro-chefe, o pedagógico. Né? E eu acho que a gente precisa até desmistificar isso. O pedagógico, ele pode e deve ser lúdico. Né? Porque Exatamente. O brincar é a primeira grande ocupação da criança. Né? E é bem legal você falar isso, porque, por exemplo, a escola que os meninos estavam, eles fazem essa transição do infantil para a primeira série, deixando um horário ainda um pouco maior Exato. do que as outras séries do brincar livremente. Né? Porque eles sentem falta da história do parque. Exatamente. Né? Porque no infantil eles tinham a hora do parque, a hora da piscina, a hora do... Só que chega lá, não, eles têm uma carga horária e daí o brincar é só no intervalo. Mas eu acho até legal isso, né? Pontuar. Não sei quais escolas fazem isso, mas esse intervalo no primeiro ano é um pouco maior. Por conta disso, porque esse ainda é o brincar, para ele entender que ele tem que aprender, mas ele ainda é criança. Exatamente. Né? E essa concepção de que, eu falo muito disso assim, na minha prática, eu já falei em outros espaços, em escola, essa concepção social do brincar. Né? A gente vem, claro que isso já mudou muito, até com as políticas de educação, enfim, com as políticas de saúde, o brincar é coisa séria. É a partir do momento que eu brinco que eu experimento tudo. Né? E eu crio hipóteses na minha brincadeira. Será que se eu pegar esse brinquedo, combinar com esse brinquedo, vai dar para eu fazer aquilo que eu quero, no meu objetivo? Né? Esse brincar em que eu vou experienciando esse mundo e o meu próprio corpo na brincadeira. Se a gente não tem essa base muito consolidada, na hora que a gente passa para uma habilidade pedagógica, por exemplo, de mesa, sentar, pegar o lápis e escrever, se uma criança não teve um bom desempenho nesse brincar mais global, né, mais livre, provavelmente essa criança vai ter dificuldade na hora desse aprendizado mais acadêmico, mais estruturado, né? Então, a gente sempre fala o brincar como meio e o brincar como fim. Os dois, eles são fundamentais. E além da escola, eu acho que isso que você disse é fundamental. Eu vejo muitas escolas e crianças que às vezes me falam, né, de, por exemplo, ai tia, agora que eu tô... Né, no ensino fundamental, eu não posso mais ir no parque. Só pode ir no parquinho os pequenos. E as crianças sentem falta desse momento do parque, né? Desse momento livre. Por 6 meses, até 6 meses. Ele pediu, depois ele entendeu que exatamente. O parque quase não fazia parte mais daquela rotina. E agora tem a parte da educação física também. Na verdade, o que eles querem é sair da sala de aula. Exatamente. Né? Se a gente parar para pensar, né, numa sala de aula, num turno, às vezes, de 4 horas de aula, a gente não espera que uma criança de 5, 6 anos permaneça sentado esse tempo. A gente não consegue manter um bom nível de alerta por 4 horas sentado. A gente vai precisar do que a gente fala das estratégias de autorregulação. O que é isso? O meu nível de atenção ele vai caindo, porque nem tudo me chama atenção assim e eu consigo manter. E o que mantém meu nível de alerta mais alto? Sentido.
Quanto mais isso que eu estou fazendo tem sentido para mim e me motiva, mais alerta eu fico. E isso serve para a nossa vida adulta. É igual quando a gente vai fazer uma viagem que a gente está esperando por muito tempo e você está muito animada, aquilo tem muito sentido para você, dificilmente durante essa viagem você vai falar, ai, tô cansado, ai, queria ir para casa, porque isso tem sentido. A gente fala que eu entro numa banda ótima de engajamento. Vai para além de participação. Eu estou tão presente nesse lugar que eu estou extremamente engajada. Né? Deixa eu só parar agora e pontuar uma coisa, já que você falou do sentido de engajamento. Você conhece psicologia positiva? Sim, sim. Eu trabalho hoje na clínica muito com esses conceitos. A gente fala muito disso, da vida de sentido. Exatamente. Do engajamento. O quanto você está engajada na tua família, o quanto você está engajado no que você está fazendo. E o estar engajado é isso, é um processo de adaptação, de aprendizagem. É uma outra visão da psicologia. E é exatamente o que você está falando, por isso que eu quis pontuar. Sim, sim. Porque a gente precisa dar sentido em tudo que é importante para eles. Né? E isso é uma das bases, por exemplo, da terapia ocupacional. A gente trabalha com o que tem sentido para a criança, né? Desde uma brincadeira, a partir disso que tem sentido, eu vou aumentando a complexidade para promover um aprendizado, né? Mas eu parto desse sentido e desse vínculo, né? Isso é a base da minha casinha. Sem isso eu não vou conseguir ir muito longe. Eu estava até tendo algumas ideias aqui esse final de semana em relação aos pequenos, né? Porque eles falam muito assim, nesse eles têm processo de memória curto, né? 5 anos, 10 anos. Eu nunca saio, você e o papai não me levam a lugar nenhum. Sim. Aí quando leva, a gente tirou trocentas fotos, como a gente faz, né? A gente falei com o celular, esses dias eu coloquei um vídeo, a gente usa o celular para tanta coisa, tira um monte de foto e às vezes a gente fica procurando, né? Eu ensino as pessoas a fazer o exercício da gratidão, um motivo para agradecer. Então use aí, dá uma olhadinha na câmera do seu celular, todo dia a gente fala disso, mas enfim. Pega essas fotos, eu estava pensando em pegar, imprimir, sei lá, 3 do final de semana, 3 momentos que foram importantes para eles e colar no mural. Deixa lá. Nossas folgas. Exato. Na outra semana, foi na casa da avó, brincou disso, tira a foto e põe no mural. Sim. Porque aí eles vão vendo o quanto eles saem, o quanto eles aproveitam, de quem eles gostam. Porque eles não têm ainda, eles, né, pensando na criança até 6 anos, ela é totalmente visual e, como é o nome? Esqueci, fugiu agora. Quando não é imaginário, já, que me dá uma ajuda. Do simbólico? Ela não consegue, ela é prática, né? Ela é prática, exatamente. Ela não é que nem a gente, que ela imagina e está no visual. Tem que estar ali na coisa prática. Então, deixe isso visível para ela entender que, olha, não, falar que eu não saí, não, semana passada eu fui no clube, não, semana passada eu fui não sei onde. E aí, fazendo e criando também na cabeça dela a rede dos vínculos, né? Exatamente. Porque mesmo maior, eu converso muito com ele e tal, e ele tava assim numa coisa de, eu perdi meus amigos do maternal, eu perdi meus amigos do pré, já vai fazer 10 anos. Eu falei, não, você não perdeu. Cada fase que você entra, você ganha amigos novos. Mas isso não significa que você vai levar todos para a vida toda. Exato. E até por questões de circunstâncias da vida. Não porque o seu amigo não quer ou ele não quer. Ele muda de cidade, o pai e a mãe se separaram, enfim. Exatamente. N questões. E aí é isso. Cada fase você vai ter um ciclo de amizade e um ciclo de aprendizagem diferente. O que eu falei para ele só, abre seu coraçãozinho para isso, né? A gente tem que estar aberto para as mudanças. Sim. Ensinar isso para as crianças. Porque para nós, eu lembro na minha época, era assim, tirava dessa escola, punha naquela. Você tem que ir. Não tinha opção, não existia psicologia, né? Lá em casa tinha não. E era muito árduo, porque a gente tinha que sentar e, que nem você falou, outra maneira, né? Tinha que ser firme, não podia chorar, tinha que tirar nota e aquilo não tinha muito. E hoje não. Hoje eles entendem tudo, né? Eles questionam, né? Então é que nem você falou, acho que é a chave da coisa. Fazer sentido para eles é essencial. É essencial. E essa base também, quando eu mudo de escola, é o que você disse, perdi os meus amigos e tudo mais, é um processo de frustração. E passar por esse processo de frustração e perda é fundamental para a saúde mental. Sempre quando a gente fala de saúde mental, parece que a gente está falando de transtornos mentais, mas não é isso que eu estou dizendo. É a consciência de uma saúde mental. Eu vou me frustrar ao longo da vida e eu vou ter que aprender a lidar. É um processo de construção do ser humano, né? Exatamente. A gente cresce quando a gente se frustra. Exatamente. Então, pais, mamães que estão aí, deixem sim seus filhos se frustrarem. Exato. Né? Como dizia Freud, não sou lá psicanalista, mas a falta faz a gente crescer. Né? E ensina muito. E qual que é o papel dos pais nesse momento? Ser suporte, ser continente. Eu gosto muito desse termo. Né? Enquanto a criança, quando o Winnicott, que usa muito esse termo de continente e conteúdo, né? Esse conteúdo ele vai se movimentar como um copo com água. A água lá dentro ele vai mexer, estou frustrado, quero os meus amigos, isso vai acontecer. O papel dos pais é ser continente, de falar assim, eu entendo, eu valido o seu sofrimento, é difícil mesmo. Eu também não gosto quando muda alguma coisa assim, mas faz parte e eu estou aqui para te ajudar.
né? Eu Eu tô estou sempre aqui do para seu te lado, ajudar, a eu gente estou sempre do seu coloca lado. isso. Valide essa sensação. Assim, do mesmo jeito que uma criança aprende uma habilidade motora fazendo, eu aprendo uma habilidade emocional, socioemocional fazendo, vivenciando, entendendo o que é esse sentimento, encontrando soluções. Mamãe, estou com saudade do meu amigo lá da outra escola. Filho, a gente pode chamar ele um dia para vir aqui em casa? O que você acha? E você apresentar o seu hoje amigo tem a história novo? do WhatsApp, nem que a criança não tem, a mãe tem. Então, Exatamente. manda áudio, eu lembro, com o Vi a gente fazia muito isso. Manda áudio, fala pra mamãe dele, né? Porque até uma idade não tem celular. Então você manda pra mamãe, a mamãe manda de volta e assim vai. Cria estratégias, né? Para que ele esteja próximo, para que ele consiga estar próximo. Ele ser amigo dessa criança. E essa criança consegue sinalizar as suas necessidades, encontrar soluções. Eu sempre falo que hoje o papel, eu oriento muitos pais nisso. Não façam pelos seus filhos o que eles podem fazer sozinhos. E aí a gente vê que a gente vive numa sociedade que é intolerante ao erro. Eu aprendo errando. Eu vou errar. Às vezes eu falo isso nas atividades mínimas com as crianças, na brincadeira. Eu vou orientar o pai. Por exemplo, às vezes tem uma criança que está carregando um baldinho de água ou de areia para brincar. Ai, mas ela não vai conseguir carregar. Deixa que eu carrego para você. Como que ela vai aprender? Vai cair, né? Vai sujar. Isso vai acontecer. O meu papel é falar, nossa, eu acho que assim não deu certo. O que será que a gente pode fazer para dar certo da próxima vez? Pegar um balde maior, colocar menos água, colocar menos areia. Eu estou ensinando o quê? Raciocínio, tomada de decisão, organização corporal, tudo isso a partir da experiência. E isso se aplica tanto a experiências concretas, motoras, de aprendizagem, quanto a experiências emocionais, né? Gente, e assim, eu acho que uma das coisas que é bem legal falar essa história de deixar errar. Isso. E desde que eles vejam vocês errarem. Exatamente. Lembra que nós somos espelhos para os nossos filhos? Exato. Então, se a gente for perfeito, eles também vão querer ser, né? Porque querer ser, tá, gente? Desculpa. Sim. Então, só para vocês terem uma ideia, como que a criança se desenvolve? Ela tem uma questão biológica que ela nasce, o ambiente que ela está inserido, que estamos nós pais, mas ao mesmo tempo, nesse ambiente, ela vai aprender o que a gente fala, mas ela aprende muito mais com o que a gente faz. Sim. Então, assim, se você nunca errou na frente do teu filho, ou você acha estranho, porque ele vai olhar e saber que você não sabe, repense isso. E pense em algo que você pode errar. É uma dica que eu acho Exatamente. é muito válida, porque enquanto a gente não é pai e mãe, a gente não tem essa consciência. Exatamente. E tem que ser assim. E eu brinco, né? Que eu falo que eu tenho habilidade motora zero, eu tinha que ter feito TO desde pequena, ela sabe, todas as minhas amigas TO sabem. Então eu falo que tudo que Deus me deu na cognição, faltou na coordenação motora. Eu tenho 2 mãos esquerdas, meu filho Vicente fala que tem 3. Então a gente derruba tudo, a gente quebra tudo. Sim. E tá tudo certo. Quando ele vê, ele dá risada. Ele fala, nossa, mamãe, tem um negócio pra carregar. Ele, será que a gente consegue? Sim. Porque ele já sabe que eu também falho. Consequência dessa não coordenação motora fina, eu tenho uma letra ridícula, tá, gente? Eu já trabalhei em hospital e os médicos não entendiam minha letra. Então foi bem cruel. E aí eu brincava, eu falava, se eu não entendo a de vocês, acho que eu também posso brincar. Sim. Mas enfim, então assim, não desenho bem, consequentemente não desenho bem. Então toda vez que eu quero mostrar, eu sento para desenhar. Quando eles falam, eu não consigo, mamãe. Aí eu mostro e falo, faço um desenho que eu sei, uma casinha, né, gente? A gente faz desde criança. Essa semana eu fiz com o meu menor. Aí eu peguei um apontador que ele comprou de robô, e copiei assim, olhei e desenhei do lado. Aí eu falei, qual tá mais bonito? Ainda tirou o sarro. Falou assim, essa casinha tá mais ou menos, mamãe. Eu falei, e isso aqui? O que é isso aqui, mamãe? Ele não discriminou que era o robô, e eu deixei o robô do lado do desenho. Eu falei, filha, a mamãe desenhou o seu robô. Nossa, mamãe, como tá feio. Eu falei, tá, sabe por quê? Porque eu nunca desenhei, então eu não sei. Sim. Tudo pra gente aprender, a gente tem que fazer uma primeira vez, tem que errar, pra daí acertar. Então você consegue perceber, eu falei pra ele, que a casinha da mamãe tá bem melhor do que o robô? Ah, sim, mamãe, pelo menos dá pra ver que é uma casinha. Sim, sim. Então é isso. É né? exatamente Às vezes aparece isso. uma coisa tão do outro mundo, gente, é só mostrar pro teu filho uma inabilidade tua. Sim. Ou uma coisa que você nunca fez, faça. Porque aquela história, tudo que você vai fazer uma primeira vez, não tem como sair perfeito. E da mesma coisa, exatamente. Eu caio, gente, uma vez eu caí, não foi de propósito, claro, mas a minha estabanação, eu tava jogando bola, eu pisei num pé e caí. Exato. Na hora eu caí sentado com você, eles riram tanto, mas eles riram tanto, porque também eu era aquela do vôlei que corria, sabe? Aquela que não queria entrar, porque patrona, né? Grandona, patona choca. Então, assim, também eles não precisam ter todas as habilidades motoras, né? Que se espera que se jogue futebol, basquete. Não. Ele tem que gostar de alguma e fazer alguma por uma questão de saúde, né? Ele não precisa ser bom no futebol, no karatê, no vôlei, né?
Exato, e a escola, ela é um ambiente muito potente. Eu falo muito isso sempre quando eu vou em escolas, dou treinamento, converso com os professores. É um ambiente de aprendizado, mas não só aprendizagem acadêmica. A aprendizagem acadêmica, ela tem muito disso ainda. Eu acho que existe muito na nossa cultura essa coisa da nota, de você ter um ótimo desempenho, de você querer ser bom, né, de você competir a nota, quem tira a maior nota da sala. Eu acho que isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, para essa criança não encarar uma dificuldade como uma coisa extremamente limitante, em que ela não vai conseguir entender. Tenho dificuldade, sim, por exemplo, em matemática, mas eu sou muito bom em outra coisa, né? E o que eu vou poder fazer para melhorar essa minha habilidade que é difícil para mim, né? Então, de tentar equilibrar, porque senão o ambiente escolar, e isso já levando para a adolescência, acaba sendo um ambiente muito pesado de extrema competição. E não é para ser assim. A escola é para ter sentido. E para ser leve. E para ser leve, Exato. né? E isso que você falou do modelo, crianças aprendem por modelo, por imitação. E isso não serve só para um aprendizado de aprender a montar esse bloco porque a minha mãe montou, né? Aprende também, por exemplo, por emoção. Poxa, minha mãe também fica triste. Ela está chorando, isso quer dizer que eu também posso chorar. Né? Eu também posso ficar bravo. Né, Jaque? Exatamente. Você fala, come isso, mas você não come. É isso, exato. Né? Uma época eu comecei a fazer uma janta mais leve, né? A doida que manter o peso. E aí eu dava a janta para eles, esperava eles jantarem, daí eu ia fazer um lanchinho com a turma. Mãe, mas por que você vai comer lanche e eu tenho que comer a comida? Falei, que bom, então eu diminuo a quantidade se eu quero que essas crianças comam. Então vocês estão entendendo que hoje os filhos questionam eles tudo, né, Jaca? Exatamente. E aprendem com o modelo. O comer não é diferente, o brincar e aprendem não é com diferente. isso. É claro que a gente está falando, né, também de limites. As crianças precisam de regras, precisam de limites. Tem crianças, às vezes, que eu atendo, que eu falo, nossa, essa criança chegou para mim implorando um limite. Né, porque eu aprendo, eu acho que qualquer relação, qualquer ambiente que não tenha limite, ele não é saudável. Né? Mas certeza. O limite, ele é diferente do medo. Ele é diferente de algo punitivo. Não é assim. É entender que existem combinados. Porque na vida vai ter coisa que a gente faz porque a gente quer, mas vai ter coisa que a gente faz porque a gente precisa fazer ou que esperam que a gente faça. E é uma das coisas que eu falo muito, né? Quando eu atendi a pais, também já trabalhei na PAI, enfim. Em orientações que a gente fala, né? Sistemáticas de pais, explique para a criança que em todo e qualquer lugar tem regra. Porque ela fica assim, aqui em casa é chato, porque isso. Não, não é aqui em casa. Toda casa tem regra de acordo com cada pai. Na escola tem regra. Na rua, eu falo muito do trânsito. Eu falo, se a gente sair na rua e não olhar do lado, o que acontece? Sim. A gente pode morrer. Então, assim, existem regras, existem faixa de pedestre. Todo e qualquer lugar, para funcionar, tem que ter regras. Sim. E a gente tem que se adaptar ao lugar que a gente está. Então, não adianta você falar, eu quero ir na escola à noite. Não, você estuda à tarde. Exatamente. O período que você... Então, aí a gente vai pontuando para a criança até onde ela pode ir, né, Jaque? Exato. E que vão ter coisas que ela vai poder escolher. E tem coisas que não. E tem coisas que não, né? E a vida é assim mesmo, né? Por exemplo, eu sempre falo isso, na hora de, sei lá, o material escolar, por exemplo, né? Você vai poder escolher se você quer esse ou se você quer esse, dentro das minhas condições, mas quem determina esse limite por trás são os pais, né? Ou, por exemplo, a hora de tomar banho. Mas eu não quero, você vai poder escolher que roupa você vai vestir. Você determina as opções. E a criança tem essa sensação de que você confia nela. Nossa, meu pai e minha mãe estão deixando eu escolher, né? Quando eu puder escolher, eu vou conseguir escolher, né? E isso também trabalha um senso de autoeficácia da criança, né? De, nossa, eles confiam em mim, eles permitam com que eu faça isso. Isso desenvolve autoestima, né? Autoconfiança, que é fundamental, não só para o ambiente escolar, mas para a vida. Jaque, só voltando aqui uma das coisas, assim, para a gente continuar no tema, existe algum tempo para a criança se adaptar, independente da idade, assim? Vocês avaliam? A gente sempre fala que, de novo, né? Claro que a gente sabe que depende muito da idade e muito da criança, mas existe um... É muito individual. É normal? Como é que é isso? Eu sempre falo que, às vezes, na nossa cabeça tem que acender algumas luzinhas, né? Esse período inicial, vamos considerar essas primeiras semanas, como você disse, tem criança que entra na escola nova e nem olha para trás. E entra e vai e tá tudo certo. Tem crianças que levam um tempo a mais de adaptação. Não existe, pelo menos na minha perspectiva, um tempo de eu te falar assim, deu 2 semanas, não adaptou, procura ajuda. Porque eu acho que não existe regra. Cada um lida com as questões emocionais e práticas da vida de uma maneira. E a gente não pode esquecer que as crianças estão em pleno desenvolvimento.
né? Então, se a gente Exato. colocar numa caixinha a mesma criança que deu 2 semanas não foi, é um pouco arriscado. O que eu gosto de dizer, assim, a gente ficar atento, né? Então, essas primeiras semanas foram difíceis, a criança reclamou um pouco, quer o amigo novo, mas tudo bem, estou entendendo que ela está num processo aí. Começou a impactar outras ocupações dessa criança, aí a gente já aciona. Por exemplo, se a criança está deixando de comer, essa criança está ficando tão ansiosa que ela não consegue dormir, ela não consegue, né? Exatamente, diarreia, às vezes vômito para ir para a escola, tem um apego. Se tem algo aversivo na escola, ou se deixa, porque às vezes também todo mundo atribui à escola. Exato. Gente, muita calma nessa hora. Às vezes a dificuldade da criança é desvincular. Sim. Vamos supor, uma criança de infantil que foi meio período e sempre ficou com a mãe meio período. De repente a mãe coloca ela no integral aí no primeiro ano. E aí, né? Ela deixa a casa de lado. Uma das coisas que eu sempre fazia, né, recomendava e fiz com os meus até, nesse primeiro momento de ir para a escola, é ter alguma coisa que vincule a família. Sim, então eu comprei um chaveirinho de coração que era meu e dele, e aí antes de ir, ele falou, mas eu vou sentir saudade, mamãe. Eu recarregava, beijava aquele coração, punha na mochila e ele foi com aquilo, enfim, deu certo. Porque ele também precisa manter aquele vínculo de saber para onde ele vai voltar. Exatamente. Né? Uma outra Papai dica tá aqui, bacana tá aqui, é o tempo de qualidade. Por exemplo, chegou da né, escola. às vezes a gente vive numa coisa, a gente põe no carro e joga. exatamente. Gente, essa semana é primordial que vocês olhem para os seus filhos. Então fale, ó, você vai ficar de tal a tal horário, porque eles já entendem, né? Falando aí de uma primeira série para frente. Até o pequenininho que não entende, ele vai aprender o relógio. Então, assim, tal horário, quem vem buscar? Mamãe, quem vem me buscar? Se ele não perguntar, mamãe vem te buscar, hoje é o papai que vem te buscar, que nem você falou. Diminui muito a angústia quando eles têm informação. Muito, porque é mais previsível para mim, para todo mundo é assim. Quando ele voltar da escola, você ter, às vezes, nem 10, 15 minutos, a gente sabe que a rotina é uma loucura, mas para você sentar, parar e olhar para a criança e perguntar como foi. E ouvir. Né? Não é perguntar como foi enquanto eu estou fazendo 1 milhão de coisas. A gente não gosta disso. Se eu estou aqui conversando com você, você está fazendo outra coisa, eu vou ficar me incomodado. A criança é a mesma coisa. Ela percebe e ela aprende a partir disso. Então, conta para a mamãe, mesmo que ele só tenha que te contar angústias, talvez nesse dia, ouça e acolha. E se ele não quiser falar? Acolha. Tudo bem, deixa. tudo bem, deixa. Você Nossa, pode. Eu sofria muito com isso, até eu discriminar que meus filhos, um era completamente diferente do outro. Porque não me contava. Eu, que nem você falou, eu brincava, aí a aula de hoje é brincadeira. E a criança não fala. Ela às vezes. Ele fala no momento que ele quer. Às vezes uma coisa. Isso. E do nada ele tá sentado e começa, mamãe, sabe aquele dia que eu saí da escola? Aí ele conta, mas é no momento dele. Então e aí, de novo, é um respeito da vontade dele. Nesse momento, é você respeitar. Olha, eu não estou pronto. E você sinalizar para a criança, eu entendi que você não está pronto para falar. Se você quiser falar, a mamãe está aqui. Claro que se você estiver notando que tem alguma coisa muito errada, vale a pena investigar na escola, perguntar para a professora, mas o momento dele. E outra dica, eu falo muito que as crianças contam para nós tudo a partir da brincadeira. Às vezes ela não vai sentar e te verbalizar tudo isso. Vamos então brincar? Começa a criar uma brincadeira, tenta incluir nessa brincadeira o contexto escolar, ver como que essa criança age. Não quero brincar com nada que tenha a ver da escola. Isso é um sinal de que essa escola está sendo sofrida. Porque se nem na brincadeira, que tem tanto sentido, ela está aparecendo, ou se ela está aparecendo às vezes como um vilão, né, como um lugar nesse simbólico, é uma forma também de você acolher, né, de você mostrar a partir da brincadeira que a escola pode ser um lugar legal, você contar das suas experiências escolares para o seu filho, eu faço muito né, isso então isso é muito legal, de que você também já foi para a escola e que você sabe do ônus e do bônus que é estar lá dentro. Você sabe que tem coisa difícil, mas você sabe que tem coisa muito legal também. Já que nós temos mulheres, mães, aqui nós estamos falando dos pequenos, mas aí só para as mães não falarem, olha, elas só falaram de crianças pequenas. A Jaque é especialista em desenvolvimento de crianças, porque nós estamos focando nos pequenos, mas nós vamos falar um pouquinho dos adolescentes, gente. Né? Eu vou perguntar um pouquinho dessa readaptação. Porque na adolescência a gente sabe que tem a questão do sono, a questão das amizades, por exemplo, uma troca de escola do 9º ano para um ensino... médio. Como acontece? Como é feito? Já tem uma certa cobrança, porque ele tem 3 anos para pensar no que ele quer fazer para ir para a faculdade. Como é que a gente lida com tudo isso e para essa volta, né? Porque o adolescente a gente tem menos controle, entre aspas, porque ele já faz tudo sozinho.
E como que é Exato. readaptar a rotina dele, para que olhar, como lidar com isso, já? Pensando A nessa faixa adolescência, etária. né, ela é uma fase muito, né, todo mundo que já passou sabe, ela é muito complexa, né? Ela é uma fase Sim. que, além de todas as questões sociais que envolvem a adolescência, existem muitas mudanças orgânicas e biológicas acontecendo. Então, por exemplo, a questão de regulação do sono na adolescência, ela é muito difícil também por conta dessa puberdade, né? Exato. Essa alimentação, Você eu falou, sinto mais o sono, fome. ele vem em excesso, é isso que eu tô Vem falando, em biológico, excesso. o hormonal. Eu lembro Exatamente. muito disso na minha adolescência, Sim. do meu irmão. A gente dormia até 2 horas da tarde. Sim, Acho que a única sim. fase da vida que eu Que a dormi gente até 2 horas da consegue. tarde foi quando eu fui adolescente, porque eu sou mega elétrica, então assim, e dorme, não é? Exato. Então assim, como falar pra ele, olha, É. você não vai chamar ele de vagabundo e preguiçoso e falar, agora você tem que ir na escola de manhã, Sim. sem te dizer, né? E muita fome, o apetite fica extremamente Fica. aberto. É uma fase de muita diferenciação, assim. Então, por exemplo, as meninas, elas têm uma tendência maior de ter uma massa gordurosa do que os meninos. Os meninos geralmente entram na adolescência bem magrinhos, né? As meninas já vão ganhando mais. E tem toda essa questão da imagem social, o ensino médio, né? Eu sempre falo que é um universo que eu tenho que entrar e automaticamente se aceita. E que eu tenho que entrar num determinado grupo rápido, né? Seja um grupo descolado, seja um grupo nerd, seja um grupo que gosta da banda tal, seja... Não pertencer É, a grupo nenhum exato. é complicado para É eles, muito né? Na nossa difícil. época era panelinha. Hoje Hoje são os grupos. Não, tá? Na minha época era panelinha. Mas era isso mesmo. E eu vejo que muitas vezes, para o adolescente, pertencer é muito mais importante do que a própria parte pedagógica do ensino médio. Tanto que eles falam assim, eu gosto de ir para a escola por causa dos meus amigos, não por causa da essola. Né? E isso é uma coisa que de fato faz sentido para o desenvolvimento pessoal social, né? É porque quando eu sou criança, se você não quer brincar comigo, de duas uma, ou eu vou ficar chateado e vou lá chamar minha mãe ou chamar alguém, ou eu vou falar, então tá bom, e vou procurar outra criança para brincar. A partir do momento que você vira adolescente, a pessoa te nega, você não consegue ter essa habilidade que a criança tem, né? Porque você fica pensando, o que eu tenho de errado? Então, você né? começa a olhar para você Exato. e procurar algo errado em você. Exato. Fora a pressão, né? Olha, você tem que encontrar uma profissão, né? Às vezes você tem 16, 17 anos. Né? Eu sou um pouco crítica a esse ponto, assim, também. De você ter que de repente, escolher o que você vai fazer para sempre. Não sei como é que é eu posso falar em questões de Sim, educação, secretaria de educação, sim. mas assim, com 19, 20 anos fazer uma escolha. Gente, eu fiz com 17. Eu fiz com 17 também. 17 então, assim, anos. não tem maturidade para escolher o que vai fazer pro resto da vida. Mas, enfim, né? Existe. Eu vejo que as escolas estão se adaptando, pensando em outras habilidades, né? Eu acho que a escola, nesse momento de ter um apoio, tanto vocacional, mas também voltado para a saúde mental, no sentido de fazer grupo para conversar com esses adolescentes, entender quais que são essas angústias, né? E em casa, os pais trazerem mesmo porque como você disse, né? Eles já têm responsabilidades, né? Dentro da casa. Exato. E eu acho que aí reforça a questão dos pais acolherem. É uma coisa, acho que né? bem legal. Pensando na adaptação, nós demos aí algumas dicas. Pensando Sim. na questão do que escolher, Sim. gente, na psicologia a gente tem um trabalho de orientação vocacional maravilhoso. Eu não faço isso, mas posso indicar quem faz. A Gia até já veio aqui e faz. 10, 12 sessões, mas é isso. A gente vai conhecer esse adolescente, Exatamente. mostrar o mundo para ele, entender em que área ele vai se encaixar. E aquilo ali ele vai levar para a vida toda. Então, quem puder colocar seu filho numa orientação vocacional na pré-adolescência faz toda a diferença. E explicar para esse adolescente tudo isso que está acontecendo com ele. E, de novo, modelo. Filho, isso aconteceu comigo também. Foi terrível às vezes, né? Essa minha fase de adolescência, essa minha escolha, o meu corpo mudando. Eu não conseguia compreender por que eu sentia tanto sono, por que eu tinha dificuldade, às vezes, de me focar nas coisas, né? Então, se colocar do lado e pensar em estratégias em conjunto, né? Eu acho que esse adolescente, ele já tem mais uma opção de escolha do que uma criança, né? De conseguir dizer, isso aqui para mim faz sentido, isso aqui não faz sentido, né? E você perguntar, como eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar, como que eu posso fazer isso? Então, acho que é uma fase de muito, muito acolhimento. E 3 anos do ensino médio passa voando. De repente, acabou, e aí existe aquele luto. Meus amigos, cada um foi para um lado, não tem mais escola, acabou. Acabou. Simplesmente fica um vazio, porque era um papel que eu ocupava que não existe mais. E toda vez que é um papel que a gente ocupava que não existe mais, fica um vazio mesmo. A gente passa por um luto. E é importante acolher esse momento.
Então agora, mocinha, eu vou querer que você conta para mim um pouquinho do seu trabalho com as crianças Sim. lá na Tangram, na clínica. Sim, então a Você Tangram faz, conta lá, Jaque. é um centro de desenvolvimento infantil aqui da cidade de Limeira, né? Então lá eu componho a equipe junto com a Nicole, que também é terapeuta ocupacional, e junto com a Fernanda, que é fisioterapeuta. Profissionais excelentes, gente, super São, recomendo. são incríveis as meninas mesmo, o espaço também super acolhedor. Então lá o nosso trabalho é clínico, né? Basicamente a gente recebe essas crianças e essas famílias, né? Então a gente recebe crianças às vezes que já têm um diagnóstico fechado, crianças que estão em investigação diagnóstica, crianças pequenininhas, bebezinhos que estão aí para uma estimulação precoce do desenvolvimento. Então a gente faz toda a parte de avaliação dessas crianças e a gente faz uma avaliação que a gente fala que é multidisciplinar, né? Então a gente avalia em conjunto, cada um compõe com o seu olhar, né? Repassa essas avaliação para os pais, para os médicos que já estão acompanhando o caso, para os demais membros da equipe, e a gente propõe um plano terapêutico, né? Sempre focado aí no desempenho funcional dessa criança, né? Então, para além da clínica, que essa criança possa melhorar no contexto da escola, no contexto de casa, da brincadeira, né? Então, a gente faz todo esse trabalho integrado, usando muita brincadeira, muito lúdico, né? Então, o espaço ele é bem divertido e criativo para as crianças, para a gente proporcionar aí uma intervenção também baseada em evidência. A gente sempre está estudando, tentando buscar o melhor, para que a gente possa oferecer o melhor tratamento aí para as crianças. E agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tava com esse vídeo aí, elas me mandaram com som. Falei, vou tirar e vou pôr. Aí eu escolhi uma música que falava de amor, tão linda, mas não consegui Colocar. deixar. Mas só pra vocês saberem, era muito linda. Eu mandei pro Neto, falei, Neto, agora você se viu. Mas assim, e por que eu coloquei amor na música? Gente, elas acolhem com muito carinho. Eu acho que quando a gente leva o filho da gente em algum lugar, a gente quer que ele tenha carinho e atenção. E claro, trabalho sério, mas assim, e quando a gente sente isso, a gente fica muito segura, tá? Então lá na Tangram vocês vão encontrar isso. Depois, se vocês quiserem contato, nós vamos... Tem, acho que uma foto do Instagram também. Tem, e lá no Instagram também, que é cdi.tangram. Tem várias dicas, né, que vão postando lá sobre volta às aulas, sobre esportes para as crianças, como que eu escolho, dicas de rotina. Então a gente está sempre postando no Instagram e também, às vezes, muitos pais, pessoas mandam dúvidas. Queria saber mais sobre isso, sobre aquilo. Então é um canal muito interessante para a gente se comunicar. E a gente acredita muito que a base é essa: empatia, respeito. Eu sempre falo, eu nunca atendo a criança, eu atendo essa família inteira. Né? Essa família chega com uma expectativa, chega com um histórico, que às vezes é um histórico extremamente recente, mas às vezes é um histórico que você já chega e já fala, olha, não sei mais o que fazer. Né? Então a gente precisa acolher tudo isso e não só propor um plano técnico, né? Mas a gente também precisa acolher essa família como um todo. Isso é a base de tudo. E às vezes a gente se esquece, né, gente? Essa coisa do todo, muito engraçado. Até a gente... ontem eu estava conversando com um amigo, psiquiatra, e tá aí meu Instagram, gente, continuo atendendo, fazendo terapia, porque às vezes eu faço pergunta, eu falo, você não atende mais? Atendo, tô aqui também. continuando dando mentoria para as mulheres empreendedoras, enfim. Em fevereiro nós vamos estar falando aí um pouquinho da beleza, do autocuidado. Março eu já estou preparando o mês das mulheres, vão esperando aí. Mas a gente está tão acostumado a ser fracionado, porque a gente é fracionado, né? A medicina fraciona em pedaços, né? A terapia, né? A psicologia em pedaços, que a gente conta o pedaço, que eu tinha ido, estava contando para ele, que eu tinha ido no ginecologista, e aí ele deu lá alguma coisa no meu exame, ele falou, mas isso é simples, não? Você está sentindo alguma coisa? Na hora eu nem me liguei, falei, não, ele só cuida do útero, não vou falar para ele que eu estou sentindo. Não faz sentido, eu pensei na hora. Só que depois eu fui ver que era uma questão hormonal, gente, então assim, fazia todo sentido eu ter falado para ele. Aí meu amigo falou, mas como você não falou? Eu falei, não, porque não é para ele que eu tenho que falar. Aí depois eu falei, olha como a gente mesmo olha pra gente como pedaço, né? Exatamente. A gente da psicologia fala muito isso da medicina, mas é automático. Você vai no médico do braço, vai falar do braço. Né? Aí eu falei, olha, esqueci desse detalhe, né? Porque o hormônio, ele controla o humor, gente. Então, assim, é extremamente importante entender parte endócrina, parte de controle hormonal, para entender o todo. Sim, exatamente. Às vezes os pais chegam para mim lá na clínica, eu sempre pergunto, aconteceu alguma coisa? Porque às vezes o que aconteceu lá no final de semana vai ter tudo a ver com o que vai aparecer na minha sessão. Porque essa criança, ela é um ser inteiro. Ela vai trazer coisas do que aconteceu, seja num comportamento. Nossa, então percebi que hoje essa criança tá mais fugiu de mim, tá mais querendo ficar sozinha. E às vezes você vai ver que aconteceu um episódio com um primo, que eles brigaram, ela ficou muito chateada e ela não tá sabendo elaborar. Gente, isso é muito importante, você vai me ajudar agora a esclarecer. Todos os meus pacientes, dependendo da idade, eu atendo adolescente e adulto, eu pergunto como foi a semana. Eu fico assim, toda vez eu vou vir aqui contar a minha semana.
Essa é a questão, gente. A vida acontece, é o que eu falo, no cotidiano. No cotidiano. Então, são nas pequenas coisas que a gente chateia, são nas pequenas coisas que a gente fica feliz. Então, eu preciso entender, para eu entender como você funciona, eu preciso saber da sua rotina. Sim. Por isso, essa coisa de trabalhar a semana, tá? Pacientes adultos. Exatamente. Meninas, que às vezes ela fala, eu vou ter que contar minha semana inteira. Você fica tentando lembrar. Segunda, terça. Não precisa necessariamente lembrar na cronologia, mas é isso. A gente está investigando, porque a gente percebe quando entra. Né? Como está o humor. Se está muito rebaixado, opa, o que aconteceu? Se está elevado, vamos entender por quê? Exatamente. O que faz bem para ele, o que não faz, e de poder direcionar o tratamento. E o que às vezes faz sentido e me ajuda hoje, amanhã pode não me ajudar mais. Né? E a gente entender que nós somos seres cíclicos e dinâmicos. As crianças são assim, os adolescentes são assim, os adultos são assim. Né? O que fazia sentido, o que me autorregulava, o que me deixava bem ano passado, talvez não vai servir para esse ano, porque o meu cérebro mudou quando a gente fala de desenvolvimento infantil, né? O meu social muda o tempo inteiro. E eu brinco, que essa é uma das bases da psicologia, né? Exato. Ninguém nasceu, Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, você não vai. Assim, se você passar por mim, não vai. Não. Né? Porque a gente vai lá para alterar, para modificar. Sim. E é muito prazeroso, não é? Dar aula. Eu falo, passar por um processo de aula, ver o crescimento do paciente é um negócio assim espetacular, né? Ver o ser humano crescendo. Porque ele pode chegar, qualquer pessoa, mulher, criança, pode chegar onde ela quer. Quando você mostra isso para um ser humano, ele fala, eu posso. Pode. Então, assim, eu falo que tem coisas que o dinheiro não paga. Eu acho que uma das coisas da nossa profissão é isso, né? Exatamente. Às vezes, quando eu olho para uma criança... humano. Quando eu falo para uma criança assim, eu acredito em você, ela para tudo que ela está fazendo, ela olha para mim e fala, você jura? E eu falo, eu juro, você pode. Eu vejo que ali, para mim, eu ganhei tudo, sabe? Porque é muito valioso você oferecer confiança para por um outro ser humano, assim, é muito bom. Pelo YouTube, Neto, me ajuda, que eu sou atrapalhada. As pessoas estão fazendo perguntas pelo YouTube. Sim, peraí, legal. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Não, peraí, gente, a pessoa está entrando. Calma aí, que a tecnologia da pessoa aqui é lenta. Vamos ler as perguntas aqui. Carol Bettini, Gustavo, acompanhando, orientações muito importantes para a educação das crianças, o Edson colocou. Suzana, bom dia, não tenho uma boa coordenação motora fina. Embora sendo professora, não sei desenvolver bem. Porém, tento fazer o que é possível para desenvolver a coordenação motora dos meus alunos. Sim. É isso aí, Suzana, você não precisa ser exemplo de coordenação, você é professora, fica tranquila, faz parte da vida. A Jaque é uma ótima profissional. A Ângela, te admiro muito. Olha lá, o pessoal participando, gente, que legal. Vou deixar o chat aberto. Eu nunca consigo fazer tudo, gente. E essa questão da coordenação motora fina é uma coisa muito interessante, assim, porque muitas vezes a criança não tem uma boa coordenação motora fina porque ela não tem uma coordenação motora ampla boa. E a gente fica, às vezes, enxugando gelo, tentando, não que sirva para todas as crianças, tentando fazer lá escrita, na hora que você vai ver lá atrás, essa criança não consegue chutar uma bola, correr, essas habilidades motoras globais. Percebe, por exemplo, eu fui fazer pilates uns 4 anos atrás, que eu estava com questão na perna. E é isso, ela foi trabalhar comigo, equilíbrio, Exatamente, é a base. Porque que nem você falou, eu não tinha o grosso, como que eu quero o fino? Se, por exemplo, eu não tenho... Quando eu faço, mantenho o pilates, meu equilíbrio realmente é outro. Melhor. O andar, o caminhar, Eu sentar para escrever não exige de mim só a coordenação motora fina. Primeira coisa, eu tenho que ter um bom controle postural. Se eu não tenho um bom controle postural, que vem do meu sistema vestibular, eu não paro, eu gasto tanta energia para manter o meu corpo assim, que aí eu começo a me apoiar, começo a descer, que eu não tenho energia que sobra para escrever. Então, muitas vezes, o problema pode ser que esteja lá no fim, sim, num transtorno mais motor fino, mas às vezes está lá atrás. Né? Uma criança que eu vou precisar trabalhar o motor global, talvez intensificando uma aula de educação física, uma natação, um esporte, para eu melhorar lá depois o meu desempenho acadêmico. A gente não para prestar atenção, mas copiar da lousa, eu olho para cima, olho para baixo, olho para cima, olho para baixo. Eu ativo o sistema vestibular. Se eu não tenho um bom processamento, eu não consigo aprender. Porque isso me toma muita energia. Então, a gente precisa estar atento a todas essas nuances. E muitas vezes essas crianças se passam por, é preguiçosa, tá fugindo, não quer fazer. E essa criança pega para si essa coisa de, nossa, realmente eu sou incapaz. E às vezes não é isso. Né? Então, a gente precisa estar atento para todos esses sinais. E muitas vezes, eu falo que 80% dos casos que às vezes chegam veio da escola. A professora notou.
professora? A professora pontuou isso, a coordenadora pontuou isso. Então, a gente tem uma relação e precisa ter uma relação de muita parceria com essa escola. Porque essa criança passa muito tempo nesse ambiente, né? Então, é uma parceria bem forte. Amor, parece que não, nós estamos falando há uma hora. Nossa, meu Deus! Fala, né? Eu falo muito, gente. Então, eu queria agradecer de coração você e a Fer. Imagina. Você tá aqui hoje. Eu sei que não dá pra estar todo mundo. Tá todo mundo trabalhando lá na Tangram, tá, gente? Mas assim, vai ser a primeira de muitas. Claro. Eu falei que esse ano eu ia montar alguma coisa diferente. Tô até pensando em deixar um dos episódios por mês para mães. Legal. Dá pra gente falar de bastante coisa, né? Ótimo, dá porque muita coisa. Isso. Hoje a gente precisa de orientação. Sim. Os tempos mudaram. As crianças são tudo autodidata, aprende tudo que não precisa rápido, que precisa a gente tem que treinar e tirar o que tá de ruim. É muito difícil ser pai e mãe hoje, gente. Educar é um processo árduo, né? Que nem a gente tava brincando, conversando. Gente, fazer filho é muito gostoso, ter filho. O mais árduo é o educar. E é isso que a gente precisa dar para os nossos filhos. Sim, uma boa educação, um exemplo que vale a pena, permitir que ele se construa e não que ele seja o que eu quero ser. Exatamente. Né? Então, muito obrigada de coração. Dá um beijão na Fer. E vou chamar vocês aqui de novo. Pode chamar que a gente vem e eu que agradeço a oportunidade. Semana que vem tô aqui de novo. Nós vamos estar falando um pouquinho aí da beleza em fevereiro por conta do carnaval. Beijo a todo mundo que passou por aqui. Obrigada pelos comentários aqui. A partir de semana que vem nós vamos começar a ler o YouTube aqui, tá? Porque é muita coisa pra gente dar conta. Obrigada, tchau, viu? gente. Tchau, gente.